Muito bom dia para você, uma semana maravilhosa, uma semana de muita alegria, mas muito especialmente uma segunda-feira muito abençoada, de muita paz, de muita saúde, de muita alegria para você, para os seus colaboradores, para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os seus filhos, para aqueles que estão pertinho de você, para quem está bem longe de você, mas que você tem um carinho todo especial. É o que a gente deseja para você nesta segunda-feira. E não só a segunda, né? Mas que toda semana seja de muita alegria e de muita paz, tá bom? Olha, o nosso programa já está no ar e ele pode ser visto todos os dias pela sua TV Mar, canal 25 para quem é assinante NET. Agora, quem não é assinante NET ainda, tem várias opções. Dentre essas opções, você pode, tendo um telefone Android ou com o sistema iOS, você pode baixar esse aplicativo que está aí na sua tela, né? ITV Mar, que é muito fácil, e você vai estar com a sua TV Mar na mão, pois é, do ônibus, na piscina, na varanda, no quarto, no banheiro, na cozinha, onde você estiver, você vai estar assistindo a TV Mar através do seu aparelho móvel, tá certo? Agora você também tem a GazetaWeb.com. Na GazetaWeb.com, quando você abrir a primeira tela da Gazeta Web, lá em cima tem o nome TV Mar, tá lá, ó, à esquerda, tá vendo? TV Mar. Clique aí em cima, tá certo? Depois você clica no ao vivo e você vai estar assistindo a TV Mar ao vivo, exatamente ao vivo. Agora veja bem, se você não, mas Ariel, eu quero indicar para uma amiga e aí só ao vivo aí. Mas olha, você agora tem uma outra opção maravilhosa que você pode assistir através do YouTube. Lá no YouTube você vai digitar, quando abrir aquela primeira tela, você vai digitar TV Mar Canal 25. Quando você clicar TV Mar Canal 25, tá aí essa primeira tela, tá vendo? Aí já está na tela final, né? Você vai clicar, vai entrar no YouTube, depois clica TV Mar Canal 25, digita TV Mar Canal 25, depois clica outra vez em cima do nome TV Mar e vai chegar nessa tela aí, que é a tela exatamente dos programas mais atuais, tá certo? Então, você pode indicar o programa agora através do canal do YouTube, você pode fazer isso e aí a sua amiga, o seu amigo vai estar assistindo toda a programação da TV Mar. Todos os programas estão aí e isso é muito bom, tá certo? A TV Mar leva exatamente tudo o que está acontecendo em Maceió, Alagoas, no Brasil e no mundo, mas muito especialmente o que acontece dentro do nosso estado, dentro da nossa cidade, tá certo? Por isso que as pessoas gostam, amam e assistem mesmo, de verdade, a TV Mar Canal 25. Quando as pessoas me param nas ruas, os amigos, os telespectadores, e às vezes em alguns pontos mais reservados, fala, Ariel, fala detalhes exatamente das entrevistas, do que eu falo, portanto, eu acredito que as pessoas assistem mesmo toda a programação da TV Mar e toda a TV Mar fica muito feliz com isso. Hoje aqui no nosso programa nós vamos falar sobre uma moda que tem preocupado, exatamente, uma moda que tem preocupado os obstetras, né? Por todo mundo, é a chamada barriga saradinha, né? Barriga sarada, mas por que incomoda? É porque é na gravidez, agora tá essa... Eu acho uma loucura, mas quem vai dizer se é loucura ou não é o obstetra, o doutor Antônio Carlos Moraes, que é uma sumidade, né, nesse assunto aqui no nosso estado, e ele vai falar tudo, tá? Porque barriga sarada, a gestante entra numa regra de dietas, essa dieta pode prejudicar o bebê? Bom, eu acho que sim, eu como leigo, mas quem vai falar isso aqui é o doutor Antônio Carlos Moraes, ele vai falar tudo sobre este assunto, tá certo? E aí você faz o seguinte, ligue para sua amiga, manda um zap aí para ela, manda uma mensagem, você que está grávida, que está preocupada, quer manter uma barriguinha sarada, ou quem vai ficar grávida, tua amiga está se preparando, é muito importante, já manda um recadinho para ela assistir aí toda essa entrevista que eu tenho certeza que vai ser de muita utilidade para a população. E começa amanhã em Maceió uma feira gastronômica que vai reunir grandes chefes da cozinha, né, de cozinha para falar sobre a culinária típica de Alagoas, que já é famosa no Brasil e no mundo. Portanto, você tem 2 motivos para mandar um recadinho bem rápido para sua amiga, para o seu amigo, para assistir o nosso programa de hoje, tá certo? Gente, uma operação integrada dos agentes da Operação Policial Litorânea integrada e da SMTT
prendeu 2 pessoas e realizou mais de 100 apreensões de carros e motocicletas que circulavam de maneira irregular na região da orla de Maceió. Na tarde deste domingo, 2 pessoas que tiveram identidade não reveladas, né, foram presas em flagrantes, né, e autuadas por desacato à autoridade. O veículo apreendido foram levados para o pátio da SMTT no bairro do Tabuleiro do Martins. Pois é. O que acontece? A população tem que respeitar a polícia. Foi abordado, tem que respeitar a polícia, tem que seguir as recomendações da polícia. Por sua vez, o cidadão e a cidadã têm o direito de ser respeitado. Então, se a tal polícia, por exemplo, desrespeitou o cidadão ou a cidadã, precisa também ser punido ou punida. Eu costumo dizer que para você impor, né, ou você mostrar que é uma autoridade, você não precisa desrespeitar ninguém. Lembro-me muito bem, não sei hoje, mas até o final do ano passado, quando a OPLIT estava sendo coordenada pelo policial Esperon, que coordenava a OPLIT, dava prazer você ver aqueles homens e aquelas mulheres trabalhando. Podia ser o cara com toda a descrição de um malandro, mas eles falavam de forma respeitosa. Pois é, então é importante que a polícia respeite também o cidadão e a cidadã. Quando for abordar, ter um pouco mais de cuidado nas abordagens. Mas Ariel, e não importa. Né? Ninguém é culpado até que se prove, é o que diz a lei. Tá certo? E o direito do cidadão e da cidadã, pelo que me consta, ela vai muito além da lei. Ariel. É o direito do cidadão e da cidadã. Não, eu tô calmo. Estou só dando uma explicação aí para os nossos telespectadores, né? Porque eu respeito demais a polícia, mas respeito mesmo. Agora, nós precisamos ser respeitados. E outra coisa, tá certa a polícia, é muita moto aí irregular. Você vê aí os caras pela contramão, com moto sem placa, sem capacete, toda apagada. E se o condutor de um veículo atropelar um rapaz desse e matar, é um problema sério. Então precisa sim, precisa de regulamentação, precisa sim, e está certa a polícia, vamos parar todas essas motocicletas, agora de forma respeitosa, essa é a minha colocação. Tem o meu apoio, eu concordo plenamente e a gente acredita que isso vai diminuir a criminalidade, tá certo? O maior, gente, olha, o maior de todos os reservatórios de água do Nordeste está secando, é o Lago de Sobradinho, tem 380 quilômetros de extensão e capacidade para armazenar 34 bilhões de metros cúbicos de água, 14 vezes maior que a Baía de Guanabara, ali no Rio de Janeiro. É o Mar do Sertão, conhecido como Mar do Sertão, né? O volume atual do Lago de Sobradinho é de apenas 17%. É um absurdo, pouco demais. Mas a barragem foi construída no Rio São Francisco para gerar energia elétrica e abastecer o Nordeste, né? O enchimento do lago em 1974, 5 cidades baianas foram alagadas e a população foi transferida para novas cidades com os mesmos nomes, né? Pilão Arcado, Remanso, Casa Nova, Centro-Sé e Sobradinho. Cidades que foram construídas receberam os mesmos nomes daquelas que foram submetida ao volume de água tão intenso aí, né? Muitos bilhões de água, de metros cúbicos de água. E durante este domingo, familiares e amigos e políticos acompanharam o velório do ex-governador de Alagoas, Divaldo Suruagi, que faleceu na tarde de sábado no Hospital Arthur Ramos, após lutar contra o câncer no estômago por 9 meses. A cerimônia aconteceu no antigo Palácio Marechal Floriano Peixoto e o sepultamento no final da de ontem, no campo Santo Parque das Flores, no Tabuleiro do Martins, em Maceió, tá certo? Então, fica aí, né, nossos sentimentos à família do ex-governador Divaldo Suruagi, certo? Ok? Tá aqui, ó, a nossa Gazeta de Alagoas de domingo, né, que reflete exatamente para segunda-feira, porque a gente não tem Gazeta na segunda, mas tá aí, é muita coisa para se ler, portanto, dá para ler outra partezinha aí na segunda-feira, né? Alagoas é canteiro de obras travadas, né? Obras travadas. E aí a gente fica pensando,
Por que começam obras e muitas vezes não concluem? Porque o dinheiro não é deles. Por que começam e não concluem? Porque a equipe é incompetente, na maioria das vezes. Por que, Ariel, que se começam e não concluem essas obras? Porque não tem compromisso com o básico da população, com a condição básica do povo. Exatamente isso. Por que, Ariel? É porque muitos estão ali, na verdade, porque compraram aquelas cadeirinhas. Vamos chamar de cadeirinhas. Aí não tem compromisso com o povo, obras importantes, está aí, ó. Eu espero que porque o ex-prefeito Cícero Almeida prometeu concluir aqui aquela obra ali do Reginaldo e está lá ainda, Passo de Tartaruga. Aliás, não vamos nem falar Passo de Tartaruga, pode ser que as pessoas que defendem as tartarugas podem entrar com processo contra a gente, né? Porque a tartaruga talvez seja um pouquinho mais rápido. Aqui, ó, população sofre com falta d'água em 36 municípios. E aí eu falei semana passada por 2 vezes que enquanto isso, a falta d'água, aqui na Santa Fernanda, um vazamento de águas cristalinas, né? Águas cristalinas, tá certo? E já tinha 1 semana e meia daquele vazamento ali e ninguém resolvia o problema, tá certo? Autores e atores analisam os novos modelos de família. Homem, tenham vergonha! Família é família, né? Família que o mundo, que a população, que a formação entende é pai, mãe e, se for o caso, filhos. Mas está aí, alguns absurdos, né? De novelas absurdas que não colaboram em absolutamente nada com o engrandecimento da família nem da população. Pronto, falei. Tá falado. Deixa de calma o quê, Bruno? Tem coisas que não tem como a gente deixar de calma, meu amigo. Não tem como. Vamos fazer o seguinte, vamos a um rápido intervalo, ainda dá tempo você dar aquela ligadinha bem rápido, mandar uma mensagem para sua amiga, para o seu amigo, para a gente ouvir o obstetra muito famoso, uma sumidade no assunto, o doutor Antônio Carlos Moraes. Ele vai falar sobre a barriga sarada da gestante, que agora está a maior moda. Eu, particularmente, como leigo, eu acho um absurdo. Eu posso, sim, dar a minha opinião. Por que não posso? Mas você é comunicador, e daí? Mas eu sou gente, sou cidadão, pago impostos, tenho a minha opinião. A minha opinião, com muito respeito, ela pode, sim, ser exposta aí para toda a população. Eu acho que não pode, mas quem vai dizer isso é o doutor Antônio Carlos Moraes. Ele vai falar tudo isso e muito mais aqui no nosso programa. Daqui a pouco, não sai daí, que é bem rapidinho o nosso intervalo, e a gente volta já. Você já esperou demais para viver bem? Aproveite o melhor da vida no Residência Waterfront. Estrutura completa e pronta para morar, à beira-mar da praia de Ipioca. Apartamentos totalmente mobiliados, com utensílios de alto padrão, acabamento primoroso e até 100 meses para pagar. Residência Waterfront. Descubra que o topo fica ao nível do mar. Vendas Zampieri 2121-6000. O Marcelo é do time da defesa e adora tirar fotos com os amigos. Mas ele sabe que nem toda foto é legal. O time do ataque gosta de fazer filmes e fotos estranhas, de crianças sem roupa ou fazendo coisas que as machucam. Se alguém tentar fazer isso com você ou te convencer de que é legal, diga não. E conte para alguém em quem confia. Ou ligue para o número 100 e denuncie tudo para quem atender. Fique atento também ao compartilhar suas fotos na internet. Não se exponha. Defenda-se. Você sabe o que é agroecologia? Fique sabendo. O prefixo agro tem origem do latim e significa terra cultivável. A palavra ecologia já tem origem grega e vem de oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo. Ou seja, estudo da casa, do lugar onde se vive.
De uma forma mais ampla, é o estudo dos seres vivos e o meio ambiente. Sendo assim, a agroecologia relaciona a agricultura com o desenvolvimento sustentável, com respeito ao meio ambiente de forma economicamente viável e socialmente justa. O saber científico e o saber da cultura popular e tradicional trabalham juntos na agroecologia, com o objetivo de preservar o solo e os recursos hídricos, respeitar a vida silvestre e produzir alimentos saudáveis, naturais, sem uso de fertilizantes químicos e agrotóxicos, garantindo a segurança alimentar. A ideia é fazer uma transição dos atuais sistemas de produção insustentáveis para sistemas sustentáveis, com relações equilibradas, otimizando a capacidade produtiva, a conservação da biodiversidade, com eficiência econômica e justiça social. A agroecologia é uma ciência e também uma prática em expansão. As técnicas e os conhecimentos agroecológicos contribuem para um modo de vida sustentável em harmonia permanente com a natureza. Fique sabendo! Cerebelo, eu sei porquê, faz mais sinapses quando te vê. Tem USB, ULT, tem CVT e super câmera de ré. E um design, uma revolução, libera o impulso responsável pelo comichão. Vem. O lado da razão e o lado da emoção foram atendidos. Novo Honda Fit. Pense, compre um Fit. Não pense, compre um Fit. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes, obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Você quer ver Maceió crescer e ficar cada vez melhor? A Câmara Municipal também. E por isso aprova leis para você, cidadão. Divulgação e difusão da literatura alagoana nas escolas municipais. Vacinação de idosos em domicílio. Divulgação da gratuidade na emissão de diploma histórico escolar. A cada dia, novas ações são desenvolvidas. Conhecer as leis é garantir os seus direitos e deveres. Acesse, dialogue, colabore. Câmara Municipal de Maceió. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Estamos de volta. Eu quero mandar um abraço para a doutora Simone, ali no bairro de Mangabeiras. Quem fala sempre na doutora Simone é o Catarino. Catarino é um rapaz que vende um bolo ali de Riacho Doce, que é uma figura. Para entender o que o Catarino fala é difícil, porque ele fala muito rápido. Ninguém sabe se é português, inglês, espanhol. Não dá para entender muito bem. Mas o Catarino é uma figura, um grande vendedor, né? Um grande comunicador, porque vende muito e isso é muito bom. Um abraço para ele, que fala sempre, Ariel, quando eu estou lá com a doutora Simone, eu estou sempre assistindo o seu programa. Aí eu mandei um abraço para ele, uma outra pessoa ouviu também, que eu mandei um abraço, já falou para ele, está tudo certo, porque eu mandei um abraço para um outro vendedor, e aí agora mandamos também um abraço para o Catarino. Muito obrigado pelo carinho, tá certo? E também o Jaedes Ferreira, ele estava reclamando do meu cabelo, que tinha... O Jaedes Ferreira tem 89 anos de idade, uma figura, estou querendo trazer ele aqui para uma entrevista, para ele mostrar por que aquela saúde toda, como é que ele conseguiu aquilo. Fez semana passada 89 anos, uma figura, um abraço. Ele reclamou do meu cabelo, que tinha uma mechinha caindo assim, pô, aquele cabelo, ele é metido a carioca, né? Pô, aquele cabelo seu, mas olha, consertei, tá vendo aí, Jaedes? Tá bom? Obrigado aí pela observação, viu? Gente, vamos
é falar de gastronomia, né? Tem um assunto importante aí. Camarão no Bar das Ostras, sururu e doce de caju de Ipioca são patrimônios imateriais de Alagoas, né? Para homenagear e ressaltar a importância destes pratos para a cultura local, um evento gastronômico reúne grandes chefes aí em torno de receitas típicas. Aí o nosso repórter Viderlan Araújo traz mais informações sobre a feira gastronômica e também mostrar, né, umas delícias, né, a receita de siri de coral. Vamos conferir. A culinária alagoana é respeitada em todo o país, é uma diversidade e isso vai ser colocado em evidência em um evento no dia 24 e 25 desse mês. É a Arena Gastronômica, que vai reunir vários nomes de peso, que poderia dizer assim, da gastronomia do país durante esses 2 dias. Além, claro, da presença do público, que será também aberta para este evento. Para conversar conosco melhor a respeito desse assunto, a Mariana Bernardes, que é coordenadora do curso de gastronomia da Faculdade Maurício de Nassau, para explicar esse evento que promete valorizar ainda mais a culinária alagoana. Esse evento acontecerá aqui na Maurício de Nassau, né, no dias 24 e 25. É um evento da Faculdade Maurício de Nassau, que estará promovendo toda a gastronomia alagoana. E você, na programação da Arena Gastronômica, no próximo dia 24 e 25 desse mês, vocês pretendem colocar na programação um prato de entrada. Que prato será esse que você vai mostrar para os telespectadores da TV Mar? Na verdade, os chefes vão trazer pratos que a gente ainda não sabe. A gente deu o tema dos ingredientes alagoanos e eles vão fazer uma aula, né? Eu estarei na organização do evento, mas hoje... E nesse caso, o que você vai mostrar hoje? Hoje vai ser uma simples fritada de filé de siri. Todo mundo acha que é simples, mas a gente escolheu justamente para homenagear o nosso estado, que não existe, que gastronomia é tudo, né? É cultura, é geografia e faz parte da nossa história. Nós estamos na faixa de 10 profissionais aqui já, todos confirmados. Jonatas Moreira, Serginho, Felipe Lancer, Picuí, de fora Dalton Rangel, Júlio Puvô, de Recife, Joca Pontes, Ana Corina e entre outros. Vai ser um evento bem bacana, que a gente fez de tudo para prestigiar tanto os chefes alagoanos como de outros estados. Pois é, como falou Mariana, a gastronomia é tudo. E olha, gente, quando não tiver o que falar do estado, ao invés de estar falando mal, vamos falar da gastronomia, que é famosa aí no Brasil e no mundo. Olha que coisa boa, grandes chefes alagoanos, né? Destaque nacional, destaque em revistas importantes, não só do Brasil, mas do mundo. Vamos falar das coisas boas de Alagoas, porque aí a gente vai influenciando as pessoas e quem sabe se a gente não tem ainda um estado ainda muito melhor, né? A gente torce por isso, tá bom? Gente, uma moda tem preocupado obstetras por todo mundo. Até que ponto as mães devem se preocupar com o corpo durante a gestação? Imagens de uma modelo americana foram divulgadas através das redes sociais, onde mostravam uma barriga sarada aos 9 meses de gravidez. No Brasil, algumas mães já seguem aí essa tendência. Mas será que isso é um risco? Para explicar melhor sobre esse assunto, vamos conversar com o obstetra, Dr. Antônio Carlos Moraes, né? Até que ponto a gestante precisa se preocupar com o corpo durante a gravidez? Bom dia, doutor. Seja bem-vindo. Bom dia, Ariel. É um prazer estar aqui, a gente conversar. Hoje a busca da qualidade de vida, todo ser humano procura isso, e a gente diz que tem que estar alinhado com atividade física e com uma boa alimentação. E a grávida não foge disso. Uma das orientações hoje no pré-natal é falar com a grávida sobre o que ela vai comer e atividade física. A gente vem tentando mudar hoje aquele paradigma da história da cesariana aqui no Brasil, que está muito alto. Muito alto. A taxa de cesariana é muito grande. Isso que é campeão mundial, né? Absoluto mundial de cesarianas, né, doutor? Isso, com certeza. E para a gente estimular também o parto normal, é preciso que ela trabalhe essa musculatura. Agora, a história da dieta, de ficar com a barriga sarada, isso não significa que ela vai ter uma boa qualidade, porque ela pode estar tirando alguns nutrientes importantes na gestação para passar para o seu filho. Então, ela precisa se alimentar. A qualidade, então, muita verdura, proteína, trabalhar essa musculatura para que o períneo, que a perna e a coluna, a grávida, a gente sabe que ela muda a postura. A coluna dela,
ela tem uma intensidade maior na lombar, ela faz uma lordose, pelo peso da barriga, pelo peso do aumento da mama, ela tenderia a cair para frente. Aí ela joga o dorso para trás, mexe com o músculo que não trabalhava. Então, quem está sedentária termina sofrendo. Quando você bota para fazer atividade física, você corrige isso. Mas não necessariamente ela tem que trabalhar para fazer musculatura e desenvolver e ficar com essa barriga sequinha. Doutor, mas até que ponto assim essa preocupação ela é saudável, né? Qual é o limite, né? Porque uma coisa é manter uma dieta, mas a outra é uma preocupação exagerada com o corpo mesmo durante a gestação. Lógico que ela pensa muito pós-gestação, mas até que ponto a gestante tem que se preocupar com isso? Ela tem que se preocupar, na verdade, assim, para ela diminuir o número de dores quando ela trabalha com a musculatura, né, fazendo exercício. Então, hoje a gente tem o pilates, a gente tem hidroginástica. Então, ela diminui o número de dor, diminui a ansiedade, melhora a circulação, diminui o risco de ter trombose, né? Ela melhora o humor, né? É uma atividade que é motivacional. Agora, esse exercício tem que ser orientado com um profissional. Por quê? Existem a gestante que já fazia atividade física e aquela que não fazia atividade física. A que não fazia atividade física, se ela engravidar, ela não começa nos 3 primeiros meses. E a que já fazia atividade física, ela pode fazer nos 3 primeiros meses. Doutor Antônio Carlos, então vamos voltar um pouquinho, né? Vamos voltar um pouquinho. Então, vamos lá. É assim que a gente vai entendendo perfeitamente essas questões. Se a gestante tinha já uma vida de atividades físicas ativa e tal, ela pode continuar, logicamente, com a observação, com o acompanhamento e com a orientação médica. Agora, aquela que não tinha, tem que ter um cuidado e começar a partir de... Depois dos 3 meses. Depois do terceiro mês, começar as atividades físicas. E essa atividade física é muito importante para ela. Como eu disse, ela vai mudar a respiração, ela vai mudar o hábito alimentar, a digestão dela, a circulação, o humor. Então, isso com o exercício melhora bastante. Uma pessoa que faz atividade física tem uma digestão melhor. A grávida tem uma digestão mais lenta. Então, o exercício já facilita isso. A grávida tem uma digestão mais lenta. Ela fazendo exercício melhora isso. Então, assim, fazer exercício corrige. Agora, ela não pode deixar de comer. Ela vai comer. Agora, o que é que ela vai comer? Então, às vezes, ela tem uma alimentação irregular. Geralmente, quem não fazia atividade física está associado a isso. Quem faz atividade física geralmente já tem esse cuidado com a alimentação. Agora, na gravidez, não significa a história de comer por 2. Isso, agora, vamos voltar um pouquinho aqui, vamos aqui. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse negócio que, não, ela está comendo por 2, né? Uma coisa aí que todo mundo ouve isso aí relacionado à gestante há muito tempo. Agora, muitos mitos já caíram aí e não entra mais na mente de ninguém. Por exemplo, a gestante deve realmente fazer exercício físico, segundo a orientação do médico e, obviamente, acompanhada por profissionais. Gestante não precisa, não é uma doença, não está doente, ela pode se movimentar, pode andar, pode viver a sua vida praticamente normal. Mas me fala uma coisa, essa modelo americana que jogou aí nas redes sociais a ideia da barriga sarada, o que muito me preocupa, doutor, bom, a gente já sabe que é importante a dieta, né, equilibrada para a gestante, atividades físicas, etc, etc e tal. Agora, o que me preocupa é uma coisa chamada moda. Aí está vindo aí essa moda, está chegando essa moda de barriga sarada na gestação e isso é o que tem preocupado os obstetras do mundo inteiro, o que se percebe tem preocupado. Agora, até que ponto isso é saudável? E a outra pergunta, já para o senhor responder as duas de uma vez, essa tal barriga sarada pode refletir negativamente, pode prejudicar o bebê? Bom, então, na verdade, essa barriga sarada, ela pode, a gente sabe que com a gestação tem que ter uma distensão do abdômen, o útero cresce, o neném cresce. Então, essa compressão, a musculatura se adapta. Agora, se ela trabalhar para forçar, hipertrofiar, ela vai tentar restringir esse crescimento do feto. A compressão, tá? Um exercício exagerado para formar essa musculatura, mas se ela não estiver orientada para trabalhar isso, para ficar com essa musculatura, existe um risco de parto antecipado. Existe uma criança para baixo peso. Tá? Então, essa
essa situação expõe ela num risco de antecipar esse parto. Diferente assim, de uma que faz sobre orientação, sem estar preocupada em formar só essa musculatura da parede. Certo. Ela vai crescer, mas vai crescer permitindo que o útero distenda normal, tá? Que ele cresça adequado, tá? Que ela não limite, né, a caloria que ela precisa. A grávida, uma das coisas que chama a atenção para ela é que ela perde a cintura. Eu disse, eu perdi a cintura. Fica logo redondinha, né? Isso, por quê? Porque a natureza faz um cinturão de gordura para proteger a pelve, onde o neném está crescendo. Por isso ela perde a cintura. Então, assim, fazer uma dieta zerada de gordura, né? Qual é a gordura que ela está comendo, tá? Ela tirar tudo isso, pode interferir também nesse ganho do bebê. No 6º mês, o neném tem um aumento do tecido gorduroso, ela precisa. A gente sabe que controlar colesterol na gravidez, né, não pode ser exagerado, porque a gestação aumenta esse colesterol. E para você ter ideia, Ariel, no final da gestação, a gente pode ter uma grávida com colesterol de 320 e ser normal para ela, onde o limite seria 200, né, numa não grávida. Então, há um aumento do tecido gorduroso para que tenha reserva e troca com essa mãe. Então, ela não pode estar isenta de tudo isso. Então, ela tem que fazer o exercício, mas sem exagerar. Doutor, olha, eu às vezes, é o que eu falo sempre aqui, né? Vem um médico como o doutor Antônio Carlos, que explica a coisa de uma forma que não tem como o leigo não entender. E aí, só uma explicação para mim já seria suficiente para dizer, ó, isso não é legal. Quer dizer, só ele explicar para a gente que o aumento da cintura vai proteger o bebê, vai permitir que o bebê também se desenvolva, estou certo? Com certeza. Se desenvolva. Quer dizer, só isso basta para dizer assim, bom, gente, isso não é legal, isso não vai fazer bem. E outra observação, ficou bem claro que essa tal barriga sarada na gestação pode sim antecipar o parto, pode nascer aí uma criança prematura. Pode. E existe sim também, categoricamente, consequências, podem existir consequências, e existe, pelo que eu entendi, um percentual alto, né, de consequências negativas, tipo, o bebê não nascer com o peso ideal, baixo peso. Esse exercício exagerado pode comprometer essa troca. Sim. Tá? Ela tem que se alimentar, tem que fazer exercício, mas não pode ser exagerado. Ela tem que fazer uma atividade para trabalhar a musculatura, para corrigir a postura, melhorar a respiração, mas não está preocupada com esse físico de fazer a barriga tanquinho. Porque o útero precisa dessa distensão. Dentro do abdômen existe uma troca de espaço do crescimento do útero e do intestino. Ele desloca o intestino para cima, para os lados, e é preciso que essa musculatura da parede permita, né, essa distensão. Tá? Claro que algumas mulheres que não trabalham a musculatura, às vezes abrem, a barriga parece ser maior do que tem o tempo de gravidez, mas é pela flacidez. Mas quem já faz exercício, porque a gente diz, já faz exercício, você vai mudar o programa. Você tira impacto, né? Você tira um peso maior, certo. Você vai melhorar a frequência, tá? Para trabalhar essa respiração e essa musculatura desenvolver. Quando há umas explicações assim científicas, doutor, eu fico até um tanto emocionado, porque, bom, cada um deve ser respeitado. Segundo a legislação brasileira, temos a obrigação de respeitar todas as opiniões. Então, assim, me deixa emocionado porque eu passo a acreditar ainda mais que alguém criou isso, alguém fez, alguém criou, entendeu? Então, assim, não tem como existir uma criatura sem um criador, né? Algo tão perfeito, tão bem feito, sem que alguém tenha produzido, tenha feito, tenha projetado, programado. Então é lindo ouvir isso e até de uma certa forma emocionante. A gravidez, na realidade, ela vem de um processo que ele prepara a mulher para a maternidade. Ele ensina ela a ser mãe, né? Algumas alterações que acontecem, as pessoas às vezes não entendem direito, eu sempre explico para minhas grávidas, que assim, que o que está acontecendo com ela tem um motivo. Né? Então assim, por que ela vai muito ao banheiro? O rim dela trabalha mais, porque aumenta o volume de líquido, mas também essa ida muito ao banheiro, de manhã, de tarde e principalmente à noite, está ensinando essa mãe a se adaptar com sono curto. Né? Muito então, bom. Tudo tem uma justificativa. Quando ela tem o filho, acaba essa frequência intensa de ir ao banheiro, mas o bebê precisa dela. E ela foi condicionada, 9 meses, a 2, 3 vezes na noite se acordar.
independente se é adolescente, se é uma grávida já mais idosa, tá? Então, esse fato da musculatura, a gente também não pode ir de encontro. É importante trabalhar, mas querer descer. Gravidez, ela tem que entender que o corpo dela é diferente de não grávida. Ela tem que entender que o abdômen vai crescer, tá? O ganho de peso varia de gestante para gestante. Vai depender do seu índice de massa corpórea, do que é que ela fazia antes, o que é que eu quero que ela faça agora com a alimentação, tá? Então, vai mudar esse ganho. Eu estou aqui um pouquinho, assim, com um ar de riso, porque eu estou com a minha nora em casa, e a minha nora, quando está em casa, eu percebo que ela, assim, à noite, ela vai quase que dezenas de vezes ao banheiro. Então, é interessante como a própria gestação vai preparando a mulher para quando o bebê chegar, porque ela vai diminuir a ida ao banheiro, mas ela vai precisar estar mais atenta às necessidades do bebê, né? É lindo demais isso, é emocionante. Agora, doutor, qual é o peso ou qual o sobrepeso, o aumento de peso normal de uma gestante? Até quantos quilos é normal que uma gestante aumente? Antes dele responder essa pergunta aqui, uma observação é que talvez algumas gestantes queiram ir de encontro à natureza, né? de encontro à natureza, o que é natural na gestante. Então, esse de ir ao encontro, né? De encontro à natureza da gestante, pode ser realmente prejudicial ao bebê. Agora me responda, qual o peso ideal, qual o aumento de peso ideal para uma gestante? Não existe específico, assim, a gente dizer, toda grávida vai ter que ganhar 12 quilos. Isso não existe, assim. Vai depender de cada gestante. Então, você tem que avaliar, aquela gestante está chegando para você. O índice de massa corpórea é um parâmetro que a gente ainda usa como referência. Certo. Né? Então, ela é baixo peso, né? Então você calcula o índice, tá? De acordo com a altura e com o peso que ela tem, e você estima quanto ela vai ganhar naquela gravidez. Então, para você ter uma ideia, eu já tive grávida que não ganhou nada. Né? Já tive grávida que pesava 125 quilos e terminou a gestação com 120. E o neném nasceu com um peso bom. Agora, vai corrigir a alimentação dela, né? Uma alimentação adequada, muita fruta, muita verdura, muito líquido, tá? Mas, assim, dizer assim, toda grávida tem que ganhar 12 quilos. Tem grávida que eu digo, olha, você não pode ganhar muito peso. Essa de 125 foi uma, tá? Mas tem grávida que pesa 40 quilos. Então, ela às vezes pode chegar no final da gestação e ganhar 18 quilos e está normal para ela. A gente vai dar uma olhada em numa imagem, doutor? Essa imagem dessa gestante. Pode explicar um pouquinho para a gente? Essa aí está fazendo alongamento, né? Que é uma atividade que é importante para a grávida, né? O exercício, pilates, né? Yoga, natação, tá? Então, a grávida faz esses exercícios porque na gravidez existe uma substância chamada relaxina, que ela relaxa a articulação da bacia para que o neném se acomode. Certo. Tá? Então, assim, você vai de encontro quando trabalha com a musculatura trabalhando forte, né? Às vezes para dizer, vou ficar sarada, às vezes para impedir isso. Então, é importante que ela faça exercício, mas tem que lembrar que o joelho, tornozelo, braço, tudo isso também sofre com a relaxina. Tá? Então, ela trabalhando essa musculatura com exercício, ela melhora isso, diminui o risco desses entorses, dessas quedas. Tá? Aqui não faz, fica mais fácil de acontecer porque ela não tem uma musculatura ali para trabalhar, mas não pode ser exagerado. Então, hidroginástica, pilates, são duas coisas importantes que a grávida... Agora, doutor Antônio Carlos, toda essa orientação está aí, a modelo, essa modelo aí é a brasileira, eu acho, né, Bruno? Se eu não me engano, essa aí... essa aí, se eu não me engano, é a brasileira. Mas, bom, não importa. Está lá o que ela chamou então, assim, de barriga sarada, né? Provavelmente. 8 meses de gravidez. Provavelmente, ela já deve ser uma praticante de exercício, ela já tinha essa barriga antes, né? Trabalhar o que ela vai mudar na gravidez, na verdade, é o peso, o impacto, o exercício que ela está fazendo, o programa que ela muda. Então, essa musculatura mantendo na barriga, né? Tranquilo. Agora, ela não pode manter o programa que ela tinha antes para impedir que esse útero cresça. Tá? Certo, porque essas meninas também possivelmente tinham barrigas negativas até, chamadas de negativas, né, abaixo do normal. Então, de repente, esse tamanho de barriga aí para ela pode ser um tamanho que vai acomodar bem o bebê. Durante a gestação, a gente acompanha o crescimento do útero. Né? A gente consegue medir, né, esse útero e vai ver, de acordo com a idade da gravidez, o que está crescendo. Essa musculatura não pode impedir isso.
tá? Porque termina esse feto nascendo com baixo peso, essa troca compromete o desenvolvimento, tanto físico como mental dessa criança também. Tá? Então, a dieta dela, ela diz, não posso comer isso que eu sou vegetariana. Então, às vezes, precisa corrigir alguns hábitos, que a gestante precisa de ferro, a gestante precisa de cálcio, precisa de vitamina B, de vitamina A, da vitamina D. Então, ela tem que trabalhar com uma dieta que seja rica nesses nutrientes, tá? Para poder não comprometer o bebê. Agora, não pode estar zerada, não posso comer isso. E a frequência da alimentação. Porque assim, todo mundo sabe que qualquer pessoa, né, que a regra geral é comer um pouquinho, várias vezes ao dia. Agora, o que o senhor está deixando bem claro é que tipo de alimento está sendo ingerido, se está atendendo não só a necessidade da mãe, mas também do feto, do bebê. É isso mesmo? É isso mesmo. A grávida, na verdade, é assim, quando tem uma gestante, você tem a família grávida, né? Todo mundo. Então, tem que tomar cuidado com a história de chega na casa de alguém, né, de um familiar, não, você vai ter que comer esse bolinho, não, é só um pedacinho, né? Então, estão sempre oferecendo alguma coisa a mais, porque tem um bebê lá dentro e tem que comer mais um pouquinho. E não é assim, tá? Então, ela tem que comer menos, como eu disse, que a digestão dela é lenta, ela não pode se encher, isso dá dificuldade para ela, né? Aumenta outros sintomas digestivos que podem interferir na gravidez para ela. Então, esse comer um pouquinho realmente várias vezes por dia é importante também para a gestante? Bastante, porque como a digestão é lenta, diminui a queixa de azia para ela, diminui a queixa dos refluxos que ela apresenta, né? É fácil de digestão, ela não se sente desconforto no abdômen, né? Porque às vezes ela queixa de dor no abdômen achando que é do útero e do intestino, porque está cheia, não digeriu, não consegue dormir direito, né? Então isso termina interferindo, ela comer e dormir é a pior hora. Então a grávida comer e deitar não ajuda na digestão. Quer dizer, não ajuda a ninguém e especialmente a grávida também. Pior ainda. Pior ainda. Pior ainda. Tá? Doutor, a gente ouve aí umas histórias de muitos anos que a grávida, minha filha, você tem que comer. Olha, você agora precisa comer por 2. Isso está certo? Não, não é verdade. Assim, ela tem que comer, ela tem que se alimentar, como eu disse, da frequência. Então, às vezes, as pessoas confundem. Aumentar a frequência como comer mais. Certo. Então, você diminui a quantidade e aumenta a frequência. Tá? Por isso. Tá? Agora, tem que ter alguns alimentos que vão interferir para a grávida, vão piorar. Tem muito refrigerante que é só açúcar. Né? Então, tem muita coisa que é gordurosa, muita coisa com fritura, com muito óleo. Isso interfere na grávida. Tá? Então, isso aumenta o tecido gorduroso dela, tá certo? Esse tecido gorduroso, o aumento exagerado disso aí, favorece algumas doenças, como diabetes, hipertensão. Né? É prejudicial, mesmo, né, doutor? Então, fazer exercício, né, ajuda a melhorar o metabolismo dessa grávida, tá? Mas não pode ser exagerado para querer deixar uma grávida como se fosse uma fisiculturista. Então, quando o senhor falou do peso ideal, de aumento de peso ideal para uma gestante, o senhor também, consequentemente, está falando aí das calorias, né? Isso. Precisa-se também aumentar as calorias diariamente, além do que ela vinha comendo antes de estar grávida? Às vezes tem situação que sim. É aquilo que eu disse. Se ela for baixo peso, é uma paciente que não tem reserva, que eu digo que na gravidez... Muito bem. O bebê, ele funciona como um parasita em cima do hospedeiro. Ele vai buscar os nutrientes da mãe, né, na reserva da mãe. Vai fazer falta primeiro para a mãe. Né? Então, por exemplo, a mãe tem um hábito de não tomar leite, não comer derivados, né? E falta cálcio para ela. Né? Mas aí o bebê vai buscar de outra estrutura do corpo da mãe. Aí, faltando o cálcio para a mãe, ela apresenta algumas queixas. Uma principal é cãibra. Né? Cãibra. Então, ela precisa corrigir, tá certo? Essa alimentação para que ela não sofra com aquele sintoma. Porque o bebê está necessitando do cálcio, tá? E essa deficiência que ela tem na alimentação está fazendo com que o neném tire das reservas dela e falta para a mãe, não falta no primeiro momento para o bebê. Se ela tem intolerância à lactose, por exemplo, existe uma outra forma do médico substituir. Sim, com certeza. Para que ela possa ter cálcio, né? E tal. Outras fontes de cálcio, né? Você tem com comprimido, né? Medicação. As folhas também são ricas em cálcio também. O peixe tem cálcio também. Né? Então, ela pode corrigir. Quando a gente detecta que uma grávida tem um déficit nutricional ou tem um exagero do peso, a gente
sempre trabalha com outros colegas. É multidisciplinar essa assistência. Certo, Pode ser uma nutróloga, um nutricionista, né? Então tem que estar junto para poder a gente orientar essa paciente, porque muitas vezes organizar esse cardápio para ela tem que ser um cardápio dela. O que é que ela gosta, o que é que ela vai comer? Ah, ela tem intolerância, não tem uma receita pronta. Não, isso aqui vai servir para todo mundo que vai estar grávida, vai usar desse jeito. Não, é individual. Você tem que reconhecer que aquela paciente precisa daquele nutriente. Então, é tratar ela com o nome dela. É a Maria, então eu vou tratar a Maria, né? O que é que ela precisa, que é diferente da outra paciente. Quando o senhor fala, por exemplo, que tudo se leva em conta, né? Inclusive o peso do bebê, do feto, o desenvolvimento, e aí, obviamente, é uma orientação médica do que ela precisa aumentar, do que ela precisa diminuir. Por isso o pré-natal, por isso todo o acompanhamento médico, por isso o senhor falou também agora de uma equipe de profissionais que vão estar auxiliando uns aos outros, tudo em prol da gestante. O que a gente já sabe, eu acredito que a população já sabe, que barriga não quer dizer tudo, o volume da barriga para mais ou para menos, né, não quer dizer muito. O que vem preocupando toda a população, de um modo geral, a mim, por exemplo, me preocupa, é a questão da moda, porque agora a moda é barriga sarada durante a gestação e isso pode realmente, feito de uma forma desordenada, sem uma orientação, não tenha dúvida que vai prejudicar não só a mãe, mas muito especialmente ao bebê. Com certeza. Né? Então, assim, do mesmo jeito que existem profissionais hoje, você encontra profissionais com qualificação hoje, então, para fazer um programa para essa grávida, fazer uma atividade física, tem que ser um profissional que trabalhe com gestante. Às vezes não é qualquer um, porque o programa não é geral. Ele às vezes está acostumado a trabalhar com a não grávida e quando está grávida tem uma outra repercussão. Então, fazer uma coisa adequada para que ela não sofra, porque as dietas intensas de quem quer emagrecer, de quem não quer ganhar peso, que quer ficar sarada, na gravidez pode comprometer o ganho de peso desse bebê. Ela não pode ser exagerada. Pois é, gente, eu quero agradecer ao doutor Antônio Carlos Moraes, né, ele que é obstetra, né, uma pessoa muito requisitada no nosso estado, e a gente fica feliz. Aí eu, às vezes, dou uma resumida, assim, na entrevista, então, é conversa, não precisa comer por dois, né, isso aí dá uma base muito grande para quem gosta de comer muito, né, não é verdade isso. A barriga, o volume da barriga não quer dizer muita coisa, a preocupação é a questão da moda, não é? E que tem que ter realmente acompanhamento médico. Quem já vinha fazendo exercícios físicos, continua. Quem não vinha vai precisar também fazer, mas aí uma orientação ainda maior e a partir do terceiro mês, segundo o doutor Antônio Carlos. E isso a gente vai aprendendo, né? Então, essa moda aí tem que ter muito cuidado. Quando vê essa moda, delete aí do seu computador, das suas ideias e vá realmente sempre na orientação, sob a orientação do seu médico. Doutor Antônio Carlos, as suas considerações finais? Eu agradeço por estar aqui, dar essa oportunidade da gente conversar e passar mais alguma informação, porque dos problemas, às vezes, em consultório, se reclama que às vezes você termina não tendo muito tempo e às vezes a paciente não pergunta, a gente acha que atingiu o objetivo, mas é lembrar, exercício é muito importante. Hoje, principalmente para quem quer parto normal, fazer uma atividade física, mas não pode ser exagerada, não pode pensar nessa barriga tanquinho, porque é um outro momento da vida. E o exercício fica como lição. Faça o exercício, intensifique mais depois do parto. Tá? Se for uma cirurgia, a partir de 60 dias ela pode começar a fazer atividade física. Se for um parto normal, ela tiver a oportunidade, se o bebê permitir, a partir de 15 dias ela está liberada para fazer o exercício dela. Interessante, doutor Antônio Carlos, é que toda a orientação, né, dos médicos em relação aos exercícios, tudo também em prol do parto normal, para a gente deixar esse... sair de campeão absoluto aí, né? Fazer exercício ajuda bastante nessa musculatura para que ela fortaleça isso na hora do momento da posição que ela vai ficar, porque a gente trabalha hoje muito no parto, o parto vertical, aquela de cócora, um tórax levantado, né? Então essa posição é daquela posição deitada. Então trabalhar essa musculatura ajuda bastante para que ela ajude na expulsão. E os trabalhos de parto de quem faz atividade física geralmente são mais rápidos. Pois é, doutor Antônio Carlos, muito obrigado pela sua entrevista.
pela explanação aí para os nossos telespectadores. E é uma pena que os nossos hospitais, mais de 90%, não é preparado para receber um parto normal, né? Muito mais preparado para a cirurgia, e isso deve mudar, na minha opinião, e na opinião dos especialistas, né, da área, para que a gente possa ter mais partos normais no nosso país. Muito obrigado mesmo, um bom dia para o senhor, viu? Trabalhe bastante, muita inspiração divina para continuar atendendo as mulheres. Obrigado. Gente, olha, a falta de água em reservatório do país e constantes instabilidades na rede de distribuição de energia elétrica tem feito indústrias e comércio do país procurarem por geradores que reforçam o abastecimento quando há falta de eletricidade, seja por racionamento ou por colapso, né, na rede, como em dias de tempestades, né? O temor é que a falta de energia cause prejuízo, como a perda de produtos estocados ou a paralisação de maquinários, que pode interromper o fluxo de produção, consequentemente atrasar o cronograma de entregas. Por causa disso, fornecedores de geradores esperam uma alta de 70% nas vendas, né? Já produzem com excedente para atender a demanda. Aí eu conheço um médico cirurgião, muito meu amigo, muito competente. Eu falo, doutor fulano, como é que está as operações, as cirurgias? Muita gente doente, ele diz, graças a Deus, Ariel, porque ele precisa operar, né? E aí os geradores aí, esses fabricantes ficam felizes, mas isso é um prejuízo muito grande para a população. Mas como a felicidade de um é a infelicidade do outro, normalmente na vida, fica aí também a dica para que o nosso país possa cuidar. Você que está em casa, o Ariel, o doutor Antônio, todos devemos ter um pouco mais de cuidado com as nossas águas, né, com o nosso meio ambiente, para que a gente possa ter um mundo melhor e menos prejuízo para a vida. Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, obrigado por você permitir que o doutor Antônio Carlos, Ariel, Fernandes, toda a equipe da TV Mais estivesse aí na sua casa por alguns minutos, mas não pegue nesse controle agora, porque você vai ficar assim na companhia do amigo, do querido Wilson Júnior, com a Vez do Povo. Obrigado e até amanhã, se ele, Papai do Céu, nos permitir. Tchau, tchau.